Juti, uma pequena cidade no interior do Mato Grosso do Sul, se viu dividida. Rumores e segredos começaram a circular, tecendo uma complexa tapeçaria de medo e silêncio. De um lado, a comunidade indígena, aterrorizada, mas unida em sua dor e busca por justiça. Do outro, os poderosos fazendeiros e seus aliados, cujas palavras e ações sugeriam uma impunidade garantida. O silêncio era ensurdecedor entre aqueles que poderiam ter visto ou sabido algo, mas o medo de retaliação era maior. Fofocas se espalhavam, desconfianças cresciam, revelando uma cidade onde os interesses econômicos pareciam sobrepor-se à lei e à moral. Na cena do crime, a Fazenda Brasília, as marcas da violência eram evidentes. O chão pisoteado, os pertences espalhados, o rastro de destruição deixado pelos agressores. Mas as evidências mais cruéis eram as ausências. A ausência de um corpo, a ausência de um líder. O que aconteceu com o cacique após ser levado? Que segredos a terra guardava naquele dia e como os agressores conseguiram agir com tamanha desenvoltura, como se estivessem acima de qualquer lei. O mistério da morte de Marcos Veron se aprofundava a cada hora que passava. A impunidade, muitas vezes, não é a ausência de lei, mas a sua torção, o seu silenciamento. Após a brutalidade, a máquina policial foi acionada, mas a resposta para a comunidade Guarani Kaiowá foi lenta e permeada por uma estranha ineficácia. O corpo do cacique Marcos Veron foi encontrado dias depois, em um canavial próximo, carregando as marcas indeléveis da tortura que sofrera. A cena, por mais chocante que fosse, parecia não acelerar a investigação como se esperaria. As primeiras pistas se desdobraram em um emaranhado de contradições. Testemunhas, aterrorizadas, davam depoimentos que, por vezes, eram desconsiderados ou registrados com negligência. A influência dos latifundiários locais era um fantasma presente em cada passo da apuração. Suspeitos foram detidos, homens que, sem dúvida, participaram da ação criminosa, os braços da violência. Mas as mentes, os mandantes por trás do sequestro e da tortura, permaneciam nas sombras, intocáveis. A investigação inicial se concentrou nos executores diretos, e embora houvesse condenação para alguns por sequestro e tortura, a peça central, o homicídio, parecia escorregar pelas mãos da justiça. Evidências que poderiam incriminar os verdadeiros orquestradores eram minimizadas ou simplesmente desapareciam no labirinto burocrático. A perícia, por vezes, era superficial e a cadeia de custódia das provas questionável. O caso se arrastou por anos nos tribunais, transformando-se em um jogo de empurra e manobras jurídicas que beneficiavam os poderosos. Cada nova audiência trazia esperança para a família de Veron, apenas para vê-la desvanecer em um beco sem saída. A frustração era palpável. A sensação de que a justiça estava sendo negada intencionalmente para proteger aqueles com poder e influência. O caso, com o tempo, esfriou. A condenação por sequestro e tortura foi um alívio parcial, mas a ausência de uma responsabilização pelo assassinato do cacique deixava um gosto amargo de impunidade. O dossiê de Marcos Veron, apesar de sua importância simbólica, foi arquivado, tornando-se mais um cold case na longa lista de crimes contra os povos originários do Brasil. Uma ferida aberta, um grito silenciado, à espera de alguém que tivesse a coragem de reabrir as páginas empoeiradas de um crime que parecia destinado ao esquecimento. Quem, afinal, tinha o poder de enterrar a verdade tão profundamente? Anos se passaram, e a poeira do tempo parecia assentar sobre o caso Marcos Veron, mas a memória de sua luta e sua morte continuava a arder nos corações de sua família e de alguns poucos persistentes. Foi nesse cenário de aparente resignação que um nome começou a se destacar: o detetive Ricardo Almeida.
Um homem de poucas palavras, mas de uma obstinação inabalável, Almeida havia acompanhado o caso desde o início, embora de uma posição periférica. A frustração de ver a impunidade prevalecer corroía sua alma, e ele jurou a si mesmo que um dia faria justiça ao cacique. Almeida, com seus olhos cansados e sua mente afiada, passou a dedicar suas horas de folga e até mesmo seu próprio dinheiro para vasculhar os arquivos empoeirados do caso Veron. Ele relia cada depoimento, analisava cada detalhe, buscando a falha, a contradição, o fragmento de verdade que havia sido ignorado. Sua esposa reclamava de sua ausência, seus colegas o consideravam um excêntrico obcecado, mas ele não podia desistir. A história de Marcos Veron não era apenas um caso, era um símbolo da luta e do sofrimento de um povo, e Almeida sentia o peso dessa responsabilidade sobre seus ombros. A esperança ressurgiu quando, quase uma década depois, os avanços na ciência forense e as novas tecnologias começaram a oferecer possibilidades antes inimagináveis. Novas técnicas de análise de DNA poderiam revisitar amostras coletadas na cena do crime, que à época eram consideradas insuficientes. A digitalização de documentos e a interconexão de bancos de dados permitiam cruzar informações de uma forma que antes exigiria anos de trabalho manual. A possibilidade de reexaminar as evidências, de ouvir novamente testemunhas sob a luz de novas abordagens psicológicas, reacendeu a chama da investigação. Poderia a ciência finalmente desvendar os segredos que o poder e o dinheiro haviam tão cuidadosamente escondido? Com a chama da esperança reacendida, o detetive Ricardo Almeida mergulhou no caso Marcos Veron com uma ferocidade renovada. Ele sabia que não bastava apenas ter novas ferramentas, era preciso ter a coragem de usá-las contra um sistema que, por anos, parecia ter se curvado aos interesses dos poderosos. O primeiro passo foi uma batalha burocrática para reabrir oficialmente o inquérito de homicídio, arquivado sob a justificativa de falta de provas contundentes. Almeida enfrentou a resistência de colegas que viam seu esforço como uma perda de tempo e de superiores que temiam a repercussão política de mexer em feridas antigas. Mas sua obstinação era inabalável. Ele conseguiu acesso aos volumosos arquivos originais, agora digitalizados, permitindo uma análise muito mais rápida e eficiente. Com a ajuda de uma equipe forense mais moderna, Almeida revisitou cada fragmento de evidência. As amostras de solo coletadas no canavial onde o corpo do cacique foi encontrado, antes descartadas como irrelevantes, foram submetidas a uma análise geoquímica detalhada. O objetivo, identificar a composição mineral e orgânica, buscando correspondências com outras propriedades rurais da região, especialmente aquelas pertencentes aos latifundiários que haviam sido implicados no sequestro e tortura. As roupas de Marcos Veron, guardadas como relíquias em sacos lacrados, foram examinadas novamente. As técnicas de microanálise de fibras e de DNA de contato haviam avançado exponencialmente. O que antes era invisível a olho nu ou indetectável pelas metodologias da época, agora poderia revelar vestígios mínimos, mas cruciais. Poderia um fio de tecido, um resíduo microscópico, uma impressão digital parcial, finalmente ligar os mandantes ao ato final, ao homicídio? A esperança de Almeida não era ingênua, era calculada, baseada na convicção de que a ciência, por mais lenta que fosse, sempre alcançaria a verdade. Enquanto a ciência forense trabalhava nos laboratórios, Almeida revisitava as testemunhas. Muitos haviam se mudado, outros, ainda aterrorizados, se recusavam a falar. Mas o tempo também traz perspectivas. Alguns, com a sensação de segurança ou com a culpa corroendo-os por dentro, estavam agora mais dispostos a compartilhar detalhes que antes foram omitidos.
ele percebeu que a narrativa oficial do crime, centrada apenas no sequestro e tortura, havia deliberadamente ignorado o contexto mais amplo da violência e das ameaças constantes que precederam a morte de Veron. Havia um padrão, uma orquestração que ia além da ação de meros executores. A reanálise dos registros telefônicos da época, embora rudimentares comparados aos de hoje, revelou um padrão de comunicação intenso e incomum entre os seguranças dos fazendeiros e alguns indivíduos de fora da região, nas horas que antecederam e sucederam o crime. Essa teia de ligações, antes vista como ruído, agora, através de softwares de análise de rede, começava a desenhar uma estrutura de comando mais complexa, apontando para figuras que haviam escapado ilesas da primeira onda de investigações. A obsessão de Almeida não era apenas por justiça, mas por desvendar a verdade por trás do véu de impunidade que protegia os verdadeiros arquitetos da barbárie. Cada nova descoberta, por menor que fosse, era um golpe contra o silêncio imposto e um passo mais perto de desmascarar a face oculta do poder. As pequenas vitórias do detetive Almeida começaram a se acumular, tecendo uma rede de indícios que há muito se desejava. A reanálise do solo, antes um detalhe ignorado, revelou uma composição mineralógica e orgânica peculiar, com traços de agrotóxicos específicos, que por um golpe de sorte ou providência, eram de uso restrito e comercializados por apenas uma distribuidora na região. O cruzamento desses dados com os registros de compra e venda de produtos agrícolas apontou para uma das maiores propriedades rurais de Juti, pertencente a um dos latifundiários mais influentes, cujo nome já havia surgido nas investigações iniciais, mas sempre fora protegido por um manto de intocabilidade. Era a primeira vez que a ciência conseguia ligar diretamente um dos mandantes ao local onde o corpo do cacique foi desovado, um elo físico inegável. Paralelamente, a microanálise das roupas de Marcos Veron trouxe descobertas ainda mais perturbadoras. Entre as fibras de seu tecido foram encontrados fragmentos microscópicos de um uniforme de segurança particular, de um tipo muito específico, com um emblema pouco visível, mas identificável. Esse emblema, após uma investigação minuciosa em registros de empresas de segurança da região, foi associado a uma companhia que prestava serviços exclusivamente para um grupo seleto de fazendeiros, incluindo, mais uma vez, o mesmo latifundiário já implicado pelo solo. Era a prova de que os agressores não eram apenas capangas aleatórios, mas sim uma força organizada, com vestimentas e, presumivelmente, ordens diretas. A presença desses fragmentos nas vestes do cacique sugeria um contato físico prolongado, violento, que ia além do simples sequestro. Que tipo de embate o cacique idoso teve com seus algozes? E por que esses detalhes cruciais foram negligenciados antes? A rede de ligações telefônicas, antes um emaranhado confuso, agora se iluminava com padrões. O software de análise de rede revelou um nó central de comunicações, um número de telefone pré-pago, registrado em nome de um laranja, mas que mantinha contato constante com os telefones dos seguranças diretos do fazendeiro e, de forma mais surpreendente, com um número secundário do próprio latifundiário em questão. As chamadas, concentradas nas horas críticas do crime, indicavam uma coordenação precisa. Mensagens de texto recuperadas de alguns dos aparelhos dos executores, embora fragmentadas, continham instruções explícitas sobre limpar a área e garantir o silêncio. Frases que, sob o novo escrutínio, ganhavam um significado sinistro. As novas entrevistas com as testemunhas, conduzidas por Almeida com uma abordagem mais empática e um foco na segurança e proteção de suas identidades, também renderam frutos. Um dos vizinhos da fazenda, que havia se mudado para longe por medo, finalmente se sentiu seguro para falar. Ele relatou ter visto, na noite anterior ao crime,
veículos de luxo adentrando a propriedade do latifundiário e dali saindo homens armados em jipes descaracterizados. Ele também mencionou ter ouvido, através do rádio de um dos seguranças que frequentava um bar local, comentários sobre uma lição que seria dada aos indígenas. Pequenos detalhes, antes insignificantes, agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça macabro. A pressão sobre Almeida, no entanto, crescia. A reabertura do caso e as novas descobertas começaram a incomodar os círculos de poder. Ele recebeu telefonemas anônimos, avisos velados e até mesmo insinuações de que sua carreira poderia ser prejudicada. Mas o detetive, forjado pela frustração de anos de impunidade, não recuaria. A cada nova evidência, a sombra do verdadeiro mandante, do inimigo oculto que manipulava os fios por trás da cortina, ficava mais nítida. O cerco estava se fechando, mas quem, afinal, era o homem por trás do véu e quão longe ele iria para manter seus segredos enterrados? A verdade estava prestes a ser desenterrada, e com ela a possibilidade de justiça para Marcos Veron. Com as peças do quebra-cabeça se encaixando de forma alarmante, o detetive Almeida sabia que estava na iminência de um confronto. O latifundiário, Benedito Siqueira, outrora intocável, agora tinha seu nome ligado diretamente ao local da desova do corpo do cacique, por meio das análises de solo, e aos executores, através dos fragmentos de uniforme e dos registros telefônicos. A teia de impunidade que o protegia estava se desfazendo, fio a fio, sob a minuciosa investigação. Mas o poder não se rende facilmente. As ameaças veladas transformaram-se em ações mais diretas. O pneu do carro de Almeida foi cortado em frente à delegacia. Arquivos importantes de seu escritório foram sutilmente reorganizados, e em uma noite, uma pedra atravessou a janela de sua casa, acompanhada de um bilhete anônimo com a frase: "Não mexa no que está quieto, Almeida. Você não sabe com quem está lidando." A pressão era imensa, mas a cada tentativa de intimidação, a convicção de Almeida apenas se fortalecia. Ele sabia que o medo era a arma dos culpados e que a verdade, uma vez exposta, seria sua maior proteção. Com a ajuda de um promotor público corajoso que havia sido tocado pela história de Marcos Veron e pela persistência de Almeida, um mandado de busca e apreensão foi finalmente expedido para a Fazenda Paraíso, propriedade de Benedito Siqueira. A operação foi montada em sigilo absoluto, com uma equipe de policiais de fora da região para evitar vazamentos e corrupção local. Era uma aposta alta. Se nada fosse encontrado, a carreira de Almeida estaria em xeque e o caso Veron enterrado para sempre. A busca na Fazenda Paraíso revelou mais do que Almeida ousava esperar. Em um escritório oculto, atrás de uma parede falsa na biblioteca pessoal de Siqueira, foram encontrados documentos que comprovavam a compra de armas ilegais e o pagamento de serviços de segurança exorbitantes a empresas de fachada, em valores que claramente excediam a simples proteção patrimonial. Mas o achado mais impactante foi um diário, escrito pelo próprio Siqueira, onde ele detalhava, com uma frieza assustadora, a necessidade de impor respeito aos indígenas que invadiam suas terras. Havia menções codificadas a resolver o problema do velho e referências a uma lição que serviria de exemplo. Embora não fosse uma confissão explícita do homicídio, o contexto e as datas batiam perfeitamente com os eventos de janeiro de 2003. Era a prova da intenção, da orquestração, da mente por trás da barbárie. Além do diário, a equipe forense encontrou em um galpão isolado da fazenda um veículo utilitário idêntico ao descrito pelas testemunhas do sequestro, que havia sido pintado recentemente. Análises de DNA e de resíduos de tinta revelaram que o veículo original era de uma cor diferente e que, em seu interior, apesar da limpeza,
foram detectados vestígios microscópicos de sangue humano e fibras de tecido compatíveis com as roupas de Marcos Veron. A ciência, mais uma vez, falava alto, ligando o veículo de Siqueira diretamente ao sequestro e ao transporte do cacique. Com todas essas evidências em mãos, o diário incriminador, os registros financeiros fraudulentos, as análises de solo e vestes, as ligações telefônicas e agora o veículo com vestígios forenses. O cerco contra Benedito Siqueira era inegável. A impunidade, que por anos parecia um escudo intransponível, começava a ruir. A comunidade indígena, cética após tantos anos de promessas vazias, observava com uma mistura de apreensão e uma tênue esperança. Poderia a justiça, enfim, alcançar os poderosos? A questão agora não era mais se Siqueira estava envolvido, mas sim se o sistema judicial teria a coragem de condenar pelo homicídio aquele que se considerava acima de todas as leis. O palco estava montado para o clímax, onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, exigiria seu lugar. A revelação das provas na Fazenda Paraíso foi um terremoto que abalou as estruturas de poder em Juti e além. Benedito Siqueira, o latifundiário cuja influência se estendia por gabinetes e corredores de tribunais, viu-se pela primeira vez com as costas contra a parede. Sua reação foi imediata e furiosa. Negou veementemente todas as acusações, alegando perseguição política e armação. Seus advogados, um batalhão de juristas caros e experientes, entraram em cena com uma agressividade calculada, questionando a legalidade da busca e apreensão, a autenticidade do diário e a validade de cada prova forense. A defesa de Siqueira era clara. As evidências eram fabricadas, o detetive Almeida, um obcecado com uma agenda pessoal, e o promotor público, um oportunista buscando fama. Mas Almeida não estava sozinho. A coragem do promotor público em seguir com a denúncia, baseada na solidez das novas provas, deu um novo fôlego ao caso. O pedido de prisão preventiva para Siqueira, sob a alegação de risco de fuga e de obstrução da justiça, foi protocolado, desencadeando uma batalha legal que prometia ser tão longa quanto dolorosa. A notícia da reabertura do caso e das evidências incriminatórias vazou para a imprensa regional e, em pouco tempo, a história do cacique Marcos Veron, antes um cold case esquecido, ganhava as manchetes novamente, forçando uma atenção que os poderosos tentaram evitar por anos. Para a família de Marcos Veron e a comunidade Guarani Kaiowá, a notícia foi recebida com uma mistura de esperança e ceticismo. Tantas vezes eles viram a justiça falhar, as promessas se desvanecerem. Mas a imagem de Almeida, com sua postura incansável, trazia um novo tipo de confiança. Eles se uniram, realizando vigílias e protestos pacíficos, exigindo que a justiça fosse feita. O clamor por Marcos Veron ecoava pelos cantos da cidade, desafiando o silêncio imposto e dividindo a população entre aqueles que temiam a queda de Siqueira e os que ansiavam por um acerto de contas histórico. A vida de Almeida, enquanto isso, tornou-se um inferno. As ameaças se intensificaram, tornando-se mais pessoais e direcionadas, chamadas anônimas para sua esposa, que agora vivia em constante apreensão, e a sensação de estar sendo seguido a cada passo. O medo era real, mas a cada obstáculo, a imagem do cacique idoso, espancado e silenciado, reforçava sua determinação. Ele sabia que estava perto, mais perto do que qualquer um jamais esteve, de desvendar completamente o mistério do homicídio de Marcos Veron. A questão não era mais apenas quem, mas como a justiça poderia finalmente prevalecer contra um poder tão enraizado. O promotor e Almeida sabiam que a batalha no tribunal seria brutal.
A defesa de Siqueira atacaria a cadeia de custódia das novas provas, a credibilidade das testemunhas, a metodologia das análises forenses. Eles tentariam semear a dúvida, deslegitimar a investigação e, acima de tudo, separar a condenação anterior por sequestro e tortura do crime de homicídio. A narrativa de que Marcos Veron havia morrido de causas naturais ou devido aos ferimentos sofridos durante o sequestro, mas sem intenção de matar, seria a tática principal, visando minimizar a culpa e evitar a condenação pelo assassinato. Mas Almeida tinha um trunfo. Durante a revisão dos arquivos antigos, ele havia encontrado um relatório médico inicial que, embora superficial, mencionava a existência de lesões traumáticas post-mortem no corpo do cacique, além das marcas da tortura. Esse detalhe, antes ignorado, agora ganhava um peso monumental. Ele encomendou uma nova perícia, exumando o corpo de Marcos Veron com a permissão da família para uma análise mais aprofundada, utilizando as técnicas forenses mais avançadas disponíveis. A esperança era que essa nova autópsia pudesse, finalmente, estabelecer a causa da morte de forma inequívoca e, mais importante, refutar a narrativa de que o homicídio não fora intencional. O que mais o corpo de Marcos Veron poderia revelar, quase 2 décadas depois, sobre a verdade de seu último dia? E o que essa nova reviravolta significaria para o destino de Benedito Siqueira? A decisão de exumar o corpo do cacique Marcos Veron, quase 2 décadas após sua morte, não foi tomada levianamente. Era um ato de desespero calculado, uma última cartada de Almeida e do promotor para desmantelar a narrativa de que o líder indígena havia sucumbido a ferimentos decorrentes do sequestro, mas sem a intenção direta de tirar sua vida. A cerimônia de exumação, acompanhada por poucos membros da família e da comunidade, foi um momento de dor renovada, mas também de uma silenciosa esperança. Os peritos forenses, munidos de equipamentos e técnicas que não existiam em 2003, trabalharam com meticulosidade, sabendo que cada fragmento, cada marca no esqueleto, poderia ser a chave para desvendar o quebra-cabeça final. Os resultados da nova autópsia foram devastadores e, ao mesmo tempo, libertadores. O laudo, detalhado e irrefutável, apontou para uma causa de morte muito mais brutal e intencional do que se havia admitido. Além das fraturas e lesões consistentes com a tortura e espancamento já conhecidos, os novos exames revelaram microfraturas no osso hioide, na região do pescoço, e sinais de asfixia mecânica que não haviam sido detectados na perícia original. O trauma no osso hioide, em particular, era um indicativo quase inequívoco de estrangulamento ou compressão violenta da garganta. A narrativa da morte natural ou acidental desmoronava. Marcos Veron não apenas foi espancado e torturado, ele foi deliberadamente privado de sua vida, sufocado até a morte. Essa nova evidência mudou completamente o panorama legal. A alegação da defesa de Benedito Siqueira de que o falecimento do cacique foi uma consequência não intencional de um sequestro perdia toda a sustentação. As lesões post-mortem, mencionadas no relatório inicial, agora eram claramente identificadas como intervenções violentas que culminaram na cessação da vida do cacique. Não havia mais margem para dúvidas. O caso era de homicídio qualificado, com requintes de crueldade. Com o novo laudo em mãos, o promotor público reformulou a denúncia, incluindo a acusação de homicídio qualificado contra Benedito Siqueira e seus capangas. A pressão sobre o latifundiário e seus advogados tornou-se insustentável. A mídia nacional, que já acompanhava o caso com renovado interesse, explorou os detalhes da nova perícia, expondo a barbárie e a tentativa de acobertamento por anos. A opinião pública, antes dividida ou apática, agora clamava por justiça.
Como um crime tão hediondo pôde ser minimizado por tanto tempo e quantas outras verdades estariam enterradas sob o manto da impunidade? As ameaças a Almeida, no entanto, atingiram um novo patamar. Um incêndio de pequena proporção atingiu sua casa e, embora a família estivesse a salvo, a mensagem era clara e aterrorizante. O detetive passou a viver sob proteção policial 24 horas por dia, sua vida pessoal desfeita em nome da verdade. Mas a cada passo em falso dos seus oponentes, a cada tentativa de intimidação, Almeida sentia que estava mais perto de sua meta. A obsessão não era mais apenas dele, era de toda uma equipe que havia abraçado a causa de Marcos Veron. A defesa de Siqueira, encurralada, tentou uma nova tática: desqualificar os peritos e a metodologia da nova autópsia, alegando que o corpo havia sido contaminado ou que a análise era tendenciosa devido à pressão midiática. Mas a equipe forense, experiente e renomada, havia documentado cada etapa do processo com rigor científico inquestionável. As provas eram robustas demais para serem facilmente refutadas. A comunidade Guarani Kaiowá, por sua vez, sentia uma mescla de tristeza e um fio de esperança. A confirmação da brutalidade com que Marcos Veron foi assassinado reacendeu a dor, mas também a chama da resistência. Eles viram na persistência de Almeida e na coragem do promotor a possibilidade de que, finalmente, a justiça pudesse ser alcançada. Organizaram uma grande marcha, desta vez com o apoio de movimentos sociais e organizações de direitos humanos de todo o país, para o fórum onde o julgamento preliminar de Siqueira seria realizado. O cacique, Marcos Veron, mesmo morto, continuava a mobilizar. O palco estava montado para o confronto final. Benedito Siqueira seria levado a júri popular, acusado de homicídio qualificado. A justiça, que por anos parecia cega, agora tinha diante de si a oportunidade de enxergar a verdade nua e crua. Mas seria o sistema judicial brasileiro, tão propenso a ceder à influência dos poderosos, capaz de condenar um latifundiário tão enraizado no poder? A resposta estava prestes a ser escrita, mas o caminho até lá prometia ser uma batalha épica, onde a verdade enfrentaria a última e mais feroz resistência. O dia do julgamento preliminar de Benedito Siqueira chegou, carregado de uma tensão palpável que pairava sobre o pequeno fórum de Juti. As ruas adjacentes estavam tomadas por uma multidão mista. De um lado, os Guarani Kaiowá, silenciosos e dignos, com faixas e rostos pintados, clamando por justiça para Marcos Veron. Do outro, curiosos, apoiadores velados de Siqueira e a imprensa, ávida por cada detalhe. Dentro da sala do tribunal, a atmosfera era ainda mais densa. Benedito Siqueira, impecavelmente vestido, mantinha uma postura altiva, quase desafiadora, ladeado por sua equipe de advogados de renome. No banco da acusação, o promotor público, visivelmente tenso, mas determinado, tinha ao seu lado o detetive Almeida, cujos olhos não desgrudavam do réu. A sessão começou com a defesa de Siqueira, lançando um ataque fulminante à legitimidade das novas provas. Os advogados argumentaram que a exumação do corpo de Marcos Veron, após tantos anos, era uma violação dos ritos funerários e que a nova perícia era passível de contaminação e manipulação, uma tentativa desesperada de incriminar um homem inocente. Eles tentaram desqualificar os peritos, alegando que foram influenciados pela pressão midiática e pela obsessão do detetive Almeida, que, segundo a defesa, agia movido por uma vendetta pessoal. A intenção era clara: semear a dúvida, fragilizar a credibilidade da acusação e minar a confiança do júri popular. O promotor, contudo, estava preparado. Com uma voz firme, ele rebateu cada ponto, apresentando a documentação rigorosa da cadeia de custódia da exumação e os currículos impecáveis dos peritos, que incluíam especialistas reconhecidos
internacionalmente. Ele enfatizou que a nova perícia não era uma tentativa desesperada, mas sim um avanço científico que corrigia as lacunas da investigação original, revelando uma verdade que a Justiça de 2003 não teve os meios ou a vontade de enxergar. Não se trata de vingança, meritíssimo, declarou o promotor, mas de um clamor por justiça que ecoa por quase 2 décadas e que agora, finalmente, tem a ciência como sua aliada. O momento mais aguardado e devastador para a defesa veio com a apresentação do novo laudo da autópsia. O perito-chefe, um médico legista com décadas de experiência, subiu ao púlpito e, com uma frieza técnica que ressaltava a brutalidade dos fatos, detalhou as descobertas. Ele explicou a diferença entre as lesões ante-mortem e post-mortem e como as microfraturas no osso hioide e os sinais de asfixia mecânica eram evidências irrefutáveis de que a morte do cacique Marcos Veron não foi um acidente ou uma consequência fortuita dos espancamentos. O cacique Marcos Veron foi estrangulado, afirmou o perito, com uma convicção que silenciou a sala. Sua morte foi um ato deliberado de violência fatal, não uma fatalidade. Um murmúrio percorreu o tribunal. A expressão de Siqueira, que até então se mantivera impassível, vacilou por um instante, revelando uma fúria contida e um vislumbre de pânico. Seus advogados se agitaram tentando contestar, mas a clareza e o rigor científico do depoimento eram difíceis de refutar. As imagens das radiografias e diagramas projetadas em uma tela mostravam as evidências de forma inquestionável. Não havia mais espaço para a narrativa da morte acidental ou da consequência não intencional. Para a comunidade Guarani Kaiowá, presente em peso, a confirmação oficial da crueldade com que seu líder foi assassinado reacendeu a dor, mas também fortaleceu a convicção de que estavam no caminho certo. Lágrimas escorriam, mas eram lágrimas que misturavam luto com uma nascente esperança. A verdade, por mais dolorosa, estava sendo finalmente exposta. A pressão sobre Almeida, no entanto, não cessava. Durante um breve recesso, ele recebeu uma ligação anônima em seu celular. Uma voz distorcida, prometendo que ele e sua família pagariam caro por essa loucura. O detetive apertou o telefone na mão, a raiva se misturando ao medo, mas sua determinação era inabalável. Ele olhou para Siqueira, que o encarava do outro lado da sala, um desafio silencioso em seus olhos. A batalha estava longe de terminar. A defesa ainda tinha suas cartas para jogar e o poder de Siqueira ainda era vasto. Mas pela primeira vez em anos, a justiça parecia ter uma chance real de prevalecer. A próxima fase do julgamento seria decisiva, mas o que mais poderia surgir do passado para tentar silenciar a verdade? O julgamento de Benedito Siqueira por homicídio qualificado estendeu-se por semanas. Um espetáculo de poder, intriga e a incessante busca pela verdade. A defesa, apesar do golpe da nova perícia, não cedeu. Convocou testemunhas de caráter, apresentando Siqueira como um benfeitor da comunidade, um homem de negócios respeitável, vítima de uma conspiração. Tentaram desviar o foco, sugerindo que os verdadeiros culpados seriam membros de facções rivais indígenas ou até mesmo a própria família, em disputas internas. Mas o promotor, com a ajuda incansável de Almeida, desmantelou cada argumento, costurando as provas do diário, os depoimentos dos capangas já condenados por sequestro e tortura, que, sob a pressão das novas evidências, começaram a ceder e a detalhar a sequência de eventos que culminaram na morte de Veron, e o laudo irrefutável da exumação. O clímax veio com o depoimento do último capanga a depor. Um homem que, visivelmente quebrado pelo peso da culpa e pela pressão da nova perícia, detalhou como Siqueira, em um acesso de fúria e exasperação pela resistência do cacique em assinar os documentos de posse da terra, ordenou o silenciamento definitivo de Marcos Veron.
ele descreveu a cena brutal. Como o cacique, já debilitado pela tortura, foi imobilizado e estrangulado. A sala do tribunal emudeceu. As lágrimas da família Guarani Kaiowá, antes contidas, escorriam livremente. Siqueira, pela primeira vez, quebrou o controle, seus olhos fixos no chão, sua altivez desfeita em um vislumbre de derrota. Após dias de deliberação, o veredito foi proferido. Benedito Siqueira foi condenado por sequestro, tortura e, sim, por homicídio qualificado. Seus capangas também tiveram suas penas agravadas. A justiça, ainda que tardia e conquistada a duras penas, finalmente havia chegado para Marcos Veron. A comunidade Guarani Kaiowá irrompeu em um choro coletivo de alívio e tristeza, um misto de dor pela perda e gratidão pela verdade exposta. Almeida, exausto, mas com um peso retirado dos ombros, observou Siqueira ser algemado. A imagem do cacique idoso, que o assombrava por anos, finalmente encontrando um pouco de paz. Contudo, a vitória não foi absoluta. A teia de interesses que protegia Siqueira era vasta demais para ser completamente desfeita. Apesar da condenação, recursos e apelações se seguiram, e a pena de Siqueira, embora significativa, foi objeto de anos de batalhas jurídicas, refletindo a dificuldade em derrubar completamente o poder das elites. A verdade sobre o assassinato do cacique Marcos Veron foi revelada, e os principais culpados foram condenados pelo homicídio, mas a sensação de que a justiça plena, aquela que desmantela toda a rede de impunidade e que age com a celeridade que o caso exigia, ainda estava em construção, persistia. O caso Marcos Veron tornou-se um marco, um lembrete sombrio da luta dos povos indígenas por seus direitos e da persistência de uma violência agrária secular. A obsessão de um detetive e o avanço da ciência conseguiram o que a indiferença e o poder tentaram silenciar por décadas. Mas quem protege os culpados por um assassinato tão simbólico, garantindo que o ciclo de violência e impunidade persista, mesmo após uma condenação? Como um Estado democrático permite tamanha barbárie contra seus povos originários? E por que a justiça plena, com a condenação pelo homicídio, demorou tanto para ser alcançada para o cacique Marcos Veron? Se esta história te chocou e te fez refletir sobre a justiça e os direitos dos povos indígenas, compartilhe este relato para que mais pessoas conheçam a verdade. Deixe um comentário. A verdade sobre a morte do cacique Marcos Veron pode ser finalmente revelada e a justiça, ainda que tardia, alcançada para sua comunidade. A luta por dignidade e terra continua, e a memória de Marcos Veron permanece viva, um farol de resistência em meio à escuridão.